O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a
Quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor, toda graça e redenção. 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 Amados irmãos e irmãs, com alegria nesse 5º domingo da Quaresma, ouvimos essa bela palavra: no Senhor toda graça e redenção. Verdadeiramente, nesse Salmo 129, que acabamos de cantar, rendemos graças ao Senhor, que da profundeza do nosso pecado, das nossas amarras, da nossa morte, Ele ouve a nossa voz e vem em nosso socorro. Nele toda graça e redenção. Peçamos que o Senhor, nesse tempo que nos é proposto, venha nos libertar de todas as amarras do pecado, para que sejamos verdadeiramente livres e vivos na presença do Senhor. Nós ouvimos a profecia do profeta Ezequiel, a primeira leitura: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra prometida. É o Senhor que rompe com as amarras da morte para nos levar à terra prometida, que é o céu. É interessante que essa profecia da primeira leitura, né, ela abre ali um trecho muito bonito de Ezequiel, que nós vamos ouvir no Sábado Santo, que são
aquele cemitério de ossos ressequidos, que o profeta profetiza e começa a se criar carne, mas ainda assim são seres não viventes, e o Senhor sopra o Espírito Santo, e aí aqueles corpos que anteriormente eram só ossos, agora são seres viventes. É o que nós acabamos de ouvir na segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos. Nós somos chamados a viver não na carne, mas a viver no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus mora em nós, habita em nós, e como vai dizer a palavra, vivifica em nós a vida em Cristo. Em Cristo, irmãos, somos vivificados no Espírito Santo. Assim, não somos como homens e mulheres que caminham neste mundo vazios de sentido. Não. A nossa vida, o sentido é Cristo. A nossa vida é preenchida na graça em Cristo. É Ele que rompe os grilhões da morte, da escravidão e nos restitui a vida. O pecado, aos poucos, vai matando em nós a sede de Deus. Vai nos tornando estéreos. O pecado vai nos distanciando de Deus, tirando de nós a alegria de rezar, a alegria de ir à missa, a alegria de acreditar no Senhor, né? E às vezes a pessoa não quer sair do pecado porque fala que é gostoso, né? Só que é um gostoso que passa rápido. É como vimos 15 dias atrás, Jesus ali no poço, junto com a samaritana, né? Então aquela água, quem tirasse dali ia ter sede de novo. Mas a água que Jesus tem para dar é uma água que jorra para a eternidade. Por isso Jesus dizia, eu sou a água viva. Quem de mim beber não sentirá mais sede. Ou seja, será vivificado. Semana passada nós ouvimos no Evangelho que Jesus, Ele é a luz do mundo, que rompe com as trevas do mundo. Por isso que no Evangelho de hoje, quando Jesus é questionado se Ele vai de novo para um lugar onde o pessoal não aceita muito bem Ele, que é a região da Judéia, né? Ele fala, o dia não tem 12 horas, né? A claridade, então eu caminho na luz, eu não caminho nas trevas, né? Quem caminha nas trevas tem que se preocupar, mas quem caminha na luz não precisa se preocupar. Não importa quantas armadilhas o inimigo prepara, é o Senhor que vem em nosso socorro, é o Senhor que nos fortalece. Peçamos, irmãos e irmãs, que a nossa vida esteja guardada em Cristo, para que, iluminados por Ele, nós possamos viver a vida eterna. Para aqueles que confiam no Senhor, a morte não é mais uma inimiga. A morte se torna uma porta de eternidade. Para aqueles que confiam no Senhor, a morte não entristece a nossa alma a ponto de gerar em nós medo, mas sim nos alegra, pois através dessa porta nós adentramos na eternidade, uma intimidade com Deus. Muitos de nós já perdemos entes queridos, parentes, amigos, e essas perdas nos chocou, né? Tirou de nós muitas vezes a alegria, assim como no Evangelho de hoje, muitas vezes ficando até meio depressivos, como Maria, por exemplo, ficando acuada em casa, né? E é completamente natural esse sentimento de perda, né? Ninguém quer perder, não é verdade? Ninguém quer perder, né? E quanto mais a gente ama, mais dói. Já percebeu? Que a saudade é coisa boa, mas dói bastante. Quando alguém chega para mim, padre, eu estou com muita saudade. Aí eu falo, que bom, é sinal que você ama. Só sente saudade quem ama, gente, né? A saudade não é sentida por quem não experimenta o amor, né? Então é claro, quando
temos saudades dos nossos entes queridos, é uma manifestação de amor. Que nós vimos aqui hoje no Evangelho, que até Jesus manifesta com Lázaro, né? Chorando, né? Estremecendo-se diante do sofrimento do outro, ficando comovido, né? Isso nos lembra o quanto Jesus se compadece das nossas perdas, né? E é interessante esse Evangelho de hoje, porque ele nos prepara para viver a Semana Santa, nos prepara para viver esse mistério da salvação, esse mistério da vida eterna que é Cristo. Se ele que se anuncia como a água viva, como a luz eterna, hoje ele se anuncia, né, como a ressurreição e a vida. Né? Quem nele crê não morrerá jamais. Quem nele confia está guardado para a eternidade. Nós ouvimos, irmãos e irmãs, que Jesus era amigo de Lázaro, mas mesmo assim ele ficou mais 2 dias no lugar, depois da informação, né? Tudo isso porque a ressurreição de Lázaro fazia parte ali de um projeto, né? Um projeto onde Deus tinha esse desejo de anunciar a todos: o meu filho é a ressurreição e a vida, né? Quando Jesus fala aos mortos, eles ressuscitam, mesmo estando 4 dias já mortos. Ou como diz Marta: Senhor, já fede, né? Você já parou para pensar como que foi essa cena? Quando Jesus falou: Lázaro vem para fora, e de repente aquele que estava morto começa a vir. O povo deve ter ficado assim assustado, né? Fim dos tempos, né? O que está acontecendo aqui? Porque a palavra de Jesus tem autoridade de nos tirar da morte, nos tirar das agarras da morte. Ele pode e Ele quer nos libertar de toda a experiência de morte. Por isso Ele diz à comunidade, aos discípulos: desatai ele, desamarrai ele, para que ele possa caminhar. Vocês sabem qual o primeiro nome que o cristão recebeu? Sabem qual o primeiro nome que o cristão recebeu? O povo do caminho. É o primeiro nome, né, que nós recebemos. Quem eram os cristãos? O povo do catecumenato, o povo que caminha. E a pergunta é: nós estamos caminhando com Cristo? Ou nós estamos sob o peso da cruz, caídos e desanimados? É preciso, como Maria, às vezes ter alguém que vai dizer: olha, o Senhor está te chamando, né? Sai dessa tristeza, o Senhor está te chamando, Ele quer ver você, né? Não tem medo de anunciar a Cristo às pessoas. E aqui Maria, quando ela se levanta e vai ao encontro do Senhor, ela experimenta algo muito forte, porque na presença de Jesus ela se prostra, ela se ajoelha, e ela diz a mesma coisa que disse Marta: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Porque tanto Maria como Marta acreditavam que Jesus tinha poder para isso, mas naquele momento ela já estava desanimada, mas a presença do Senhor a alegrava. Quando Marta disse a mesma coisa, Jesus disse para ela que Ele era a ressurreição e a vida. Quem nele crê, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá jamais. Aí Jesus perguntou: você crê isto, Marta? O que Marta respondeu? Eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Eu creio, Senhor, que tu és a ressurreição e a vida. Irmãos, que nós possamos sair daqui professando essa fé. Eu creio, Senhor, que tu és o meu Senhor e Redentor, meu Salvador, que és o Senhor da vida. Que você possa dizer isso para Jesus sem medo. Peça a Ele a graça
de ser iluminado pela sua presença, para que toda a tristeza que tem nos escravizado e muitas vezes dominado o nosso coração, seja rompido pela presença do Senhor, que nós sejamos desatados de todo o pecado que nos amarra, e como eu já disse, o pecado nos leva à morte. Peçamos que o Senhor nos dê essa graça, a graça de caminhar com Ele. Vocês querem caminhar com Jesus ou não? Sim! O que Jesus dizia lá no início da quaresma? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, para caminhar com Jesus, primeira coisa, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Não deixa que o teu coração seja tomado, por exemplo, por mágoa, por inveja, por cobiça. Tem gente que é tomada por tantas preocupações nesse mundo que não tem espaço para Deus. Não é à toa que tem gente que troca a missa para lavar carro, para ficar no sofá, para ir trabalhar, para fazer não sei o que lá, né? Por quê? Porque está cheio de si. Que nós estejamos vazios de nós mesmos, para que Deus nos encha do seu Espírito Santo, que o seu Espírito Santo nos vivifique, nos faça homens e mulheres viventes. Vivamos na presença do Senhor, amados irmãos e irmãs. É interessante o Evangelho, quando ele termina dizendo que as pessoas que viram esse milagre, eles passaram a crer em Jesus, né? E por que crer em Jesus? Porque esse sinal que Jesus realiza é um sinal incontestável, né? Quando ele ressuscitou a menina lá que tinha acabado de morrer, poderiam falar, se enganaram, né? Até o jovem que estava no velório, né, fazendo um transporte ali, fazia pouco tempo que tinha morrido também. Talvez não estava vivo. Mas aqui nós estamos falando de alguém de 4 dias. Está fedendo já. Mas o Senhor revitaliza. Porque o Senhor pode nos restaurar da nossa morte, que às vezes tem nos dominado constantemente pelo pecado. A morte para o cristão é o pecado, né? Então pensamos que o Senhor nos livre de todas as amarras da morte que tem nos dominado, para que nós ouçamos a sua voz, vem para fora, né? Saia dessa escravidão, saia desse pecado, vem para Cristo, vem para estar na presença do Rei e do Senhor. Amados irmãos e irmãs, alegremos-nos com o Senhor, que nos dá a graça da sua presença. Nele, toda a graça e redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos